Bom dia a todos e bom dia também àqueles que nos assistem pela TV Harmonia. Muitos os chamados e poucos escolhidos. E a gente se pergunta se fomos chamados, quando fomos chamados e mais ainda se fomos escolhidos. Há um pensamento e um trabalho também feito por Pastorino, Carlos Pastorino, aquele que a gente tem aqueles livrinhos pequenos de mensagens. Ele fez um trabalho que foi condensado, organizado em 10 volumes sobre o Evangelho. E nesse trabalho ele tinha proposta. Primeiro ele traduziu a Bíblia no original. Então ele explicava cada significado de cada palavra. Mas principalmente ele tinha como intenção mostrar que os eventos registrados na Bíblia eram eventos históricos, reais, haviam acontecido. Jesus nasceu de Maria, de José, etc. Mas também nós podíamos traduzir esses eventos externos como eventos internos que aconteciam na nossa alma e que corroboravam para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Isso é uma reflexão sobre o Evangelho. Então o livro dele é imperdível. Quando ele desencarnou, a família não consentiu que este livro continuasse sendo editado, porque ele era um padre, ele era católico, né, e tinha se tornado espírita. Mas hoje está disponível na internet, gratuitamente. O nome do conjunto de livros é Sabedoria do Evangelho, 1, 2, 3, eu tenho a impressão que são os 10 volumes. Mas essa proposta dele é uma proposta muito interessante, porque ajuda, de fato, no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento da nossa compreensão, de nosso entendimento. Então, vamos tentar fazer essa proposta de Pastorino e de outros também, que já fazem isso. Primeiro, vamos ver a realidade dos fatos, né? Nessa parábola, os Espíritos nos ensinam que, embora ela seja estranha, não é? Porque um senhor vai fazer um casamento e convida, as pessoas não querem ir, ele termina matando todas aquelas pessoas, porque elas não foram. Depois sai, convida qualquer pessoa para o casamento, porque ele já tem alimentação feita, né? Já está tudo preparado para o festim, ele não quer perder. Então ele chama pessoas estranhas que ele nunca viu, quem quiser no caminho. E aí vão aquela quantidade de pessoas, e aí, de repente, quando ele entra, ele descobre que tem uma pessoa sem roupa nupcial, e aí coloca essa pessoa para fora do festim. Então muita gente faz críticas com relação a essa parábola, dizendo como ela é infantil, tola, impossível, né, de ser real. Mas os Espíritos nos mostram, em primeiro lugar, que de fato isso aconteceu. É uma imagem simbólica de um evento real. Os hebreus foram os primeiros povos, foi o primeiro povo, né, a conseguir perceber que Deus era um. Foi uma experiência fora do comum naquela época, em que todos os povos eram idólatras e politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses. Não havia ainda no psiquismo daquelas pessoas a possibilidade de conceber a unidade. E os hebreus, Moisés, recebeu diretamente de Deus o aviso e trabalhou constantemente a mente dos hebreus para conceberem Deus como um só. Abraão já havia dito atrás: ouve, povo de Israel, Deus é um só. Então os hebreus trabalharam durante muito tempo essa concepção do Deus único. Mas em trabalhando na continuidade, depois que eles passaram aquele período no deserto, eles se fixaram apenas nas coisas concretas, no comportamento. É comum nós nos confundirmos com o comportamento e, de repente, por ter um comportamento adequado, nós acreditamos que somos já perfeitos, que já alcançamos o que desejamos. E depois nos surpreendemos quando deixamos o corpo físico ou quando por algum motivo despertamos e descobrimos que não somos aquilo que pensamos. Então os hebreus se dedicaram aos detalhes, à matéria, e esqueceram de evoluir moralmente, de ter uma concepção mais evoluída da divindade, de estar ao lado dos seus irmãos, de compreender que aquele Deus que fez deles um povo escolhido era um Deus de amor, e um Deus de amor jamais deixaria ou restringiria o amor a apenas um grupo. Então, quando Jesus veio à Terra, e antes dele, quando outros profetas foram mandados,
Os hebreus não os escutaram. Eles esperavam o escolhido. Jesus chegou e eles não se deram conta. Na verdade, eles, de alguma forma, não todos, é claro, contribuíram para o desencarne de Jesus, né? E aquela tortura que ele passou antes da morte e durante a morte. Então, eles não puderam ir além das coisas concretas. Hoje não, hoje a gente sabe que, como todos nós, esse povo também evoluiu. Mas naquele momento eles fizeram como na parábola. Não ouviram, não deram atenção aos enviados de Deus, que eram os profetas. E no final também mataram alguns profetas, né? Mataram Jesus, contribuíram de forma importante para a crucificação de Jesus. Então essa questão é histórica, é conhecida. Então foi real que nesse convite de Deus para a comunhão com Ele, aconteceu a morte, que neste banquete produziu também, de alguma forma, sofrimento e dor. Então, isso é concreto. Mas a gente também pode olhar, do ponto de vista interno, essa experiência como uma experiência nossa também. O evento externo sempre tem uma correspondência interna. A realidade que nós vemos, que nós vivenciamos, ela está também retratando coisas que acontecem no nosso psiquismo e na nossa alma. Então, nós podemos imaginar este Senhor, que seria o nosso self, se quisermos dar esse nome, ou o nosso Deus interno, ou como diz Pastorino, o Cristo interno, aquele aspecto divino que habita em nossa alma e que está vivo, atuante, presente, nos faz um convite. O convite para um casamento. Que casamento é esse? É o casamento com Deus. É o reencontro com o divino na nossa experiência de vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Esse self, que é o nosso espírito, está sedento de luz. Ele precisa novamente que na sua experiência na Terra, ele perceba Deus. Porque a vida concreta tomou tudo na experiência do ego. E ele sente essa necessidade de algo divino. E aí nós percebemos dentro de nós o convite de Deus para o casamento. Mas nós, como na parábola, de imediato, dizemos não. Que maluquice, que ideia foi essa que passou pela minha cabeça? Que é isso que eu estou sentindo? Aí eu acho que eu estou precisando me distrair mais. Eu acho que eu estou precisando fazer alguma coisa, porque essas ideias que aparecem na minha mente, no meu sentimento, às vezes eu cruzo com uma pessoa, vejo ela em sofrimento e sinto aquele impulso dentro de mim de fazer alguma coisa, ou lamento, ou choro, sinto alguma emoção, mas eu reajo dizendo que coisa louca, que é isso, eu tenho que cuidar da minha vida, isso é bobagem, e deixo para lá. Já é Jesus nos chamando, já é Deus nos convidando para esse encontro. Mas inicialmente a maioria de nós, não todos certamente, não dá atenção e simplesmente diz não. Mas Deus, Ele não desiste de nós. Nós podemos até desistir dele, mas Ele não desiste de nós, porque Ele tem essa característica, né, da imanência. Ele está em nós. Não há como Ele estar em nós e não se manifestar. Não há como Ele fazer parte de nós e nós não buscarmos aquilo que é nosso. Então Ele insiste e novamente manda seus profetas, manda seus trabalhadores nos convidar novamente para o festim. E aí, dessa vez, ele vem com uma mensagem. Olha, eu tenho um alimento. Eu matei meus bois, como diz na parábola. Eu fiz bastante comida. Como se dissesse assim, olha, eu tenho um alimento que você vai precisar. Você vai precisar estar nutrido e eu lhe ofereço neste casamento também a sua nutrição, aquela energia espiritual que nos faz atravessar os momentos mais difíceis, aquela energia que faz com que a gente na doença, na dor, encontre a esperança. Então o banquete para o qual Deus nos convida é justamente o banquete onde será nos oferecido a possibilidade de manifestarmos esta esperança, esta fé,
este amor que vai transformar nossas vidas em algo melhor, mais produtivo e que vai nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Então ele vai a Pisa, né, que fez. Como seria isso chegando até nós? Seria mesmo um evento externo, né? Alguém chega para a gente e diz, um vizinho nos dá um livro, alguém bate na nossa porta e quer ler uma passagem evangélica, outros chegam e falam de algum programa, de algum centro espírita, de alguma igreja. Então os convites vão chegando. Mas mais uma vez, a gente não tem interesse, porque aí a gente pesa. De repente, podemos até pensar, não é mais quando a gente diz só não, a gente até pensa quando vem o convite falando do almoço, eu tenho algo a ganhar. Seja lá o que for essa espiritualidade, este compromisso, esta religião, eu tenho algo a ganhar. Mas aí a gente pensa, e a nossa vida concreta? Aí a gente conclui, como na parábola, eu tenho que atender aos meus negócios, eu tenho que estudar, eu tenho que terminar minha faculdade. Então, depois que eu terminar a faculdade, eu vou procurar essa história de casamento interno, essa história de nutrição religiosa. Quando eu terminar, constituir minha família, criar meus filhos, então eu me ocupo disso. E a gente vai adiando este encontro, embora já sabendo, pela experiência, que ele pode trazer algo para as nossas vidas. Mas a atenção às necessidades materiais, que nos parece assim o que há de mais importante, não nos permite naquele momento dizer o sim. Então, mais uma vez, nós dizemos não ao chamado de Deus. Mais uma vez, nós resistimos a estabelecer este compromisso com o divino, porque acreditamos que a vida cotidiana, ela se constrói apenas com o nosso trabalho físico. Porque nós acreditamos que estudar bastante é suficiente para conseguir um bom emprego. Embora conheçamos pessoas que fizeram curso, doutorado, mestrado, e que estão, às vezes, como já aconteceu em notícias na televisão, psicólogos trabalhando, vendendo cachorro-quente. Mas a gente acredita mesmo que a questão material, a questão concreta, é o básico e o mais importante. Então a gente adia novamente o nosso sim e dispensa aqueles emissários de Jesus, de Deus, os nossos emissários também internos. E aí, mais Deus, como a gente já viu, ele não desiste. E ele aí vai novamente tentar chamar. E em sendo, né, ele vai novamente fazer o seu convite para nós, né? E aí vem novamente os emissários, mais uma vez os emissários externos. Inicialmente foi despertado em nós internamente, mas externamente é preciso fazer algo concreto. E aí aqueles emissários chegam para nós muitas vezes através da doença, muitas vezes através da dor, muitas vezes através da pobreza, de um desemprego, não é? E eles chegam conclamando a gente novamente para o divino. E a gente já está sob tensão. Nós já estabelecemos em nosso psiquismo uma luta interna entre os apelos incessantes do self para que reconheçamos a espiritualidade em nós e a nossa determinação egóica de cuidar do que nos parece mais real e concreto, que é a nossa vida material, que é as nossas escolhas, os nossos relacionamentos pessoais. Não conseguimos despertar para a realidade da experiência de estar numa atividade religiosa, de estar exercitando a nossa função religiosa. E aí, nós, literalmente, como diz também na parábola, matamos os emissários de Jesus. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando eles chegam até nós, nos indicando um livro, nos indicando um cinema, desculpe, um filme, e aí nós começamos a discutir com essas pessoas. Às vezes os evangélicos batem em nossa porta, e eles realmente são pessoas corajosas, né? Porque dedicam um dia a ficar tentando convencer os outros a seguirem a sua religião, que esse é o único equívoco deles, né? Eles poderiam até pregar Jesus, mas não querer que cada um de nós entenda conforme o entendimento dele. Mas às vezes está lá um deles bate em nossa porta e nós ficamos irritados. E às vezes sentamos para discutir com aquela criatura que está na sua limitação, está na sua fé,
e começamos a destruir com argumentos a compreensão dele. Não precisávamos fazer isso. Às vezes outro, um colega, um vizinho, vem nos falar de um trabalho espiritual em que conseguiu isso, conseguiu aquilo, e a gente começa a argumentar. Como é que Deus existe, se não existe nenhuma prova da existência de Deus? Como é que Deus é bom se existe tanta miséria no mundo? E aí a gente vai assassinando de alguma forma a experiência que aquele ser humano está trazendo para nós de conhecermos o divino. E mais que isso, nós estamos assassinando, nós estamos destruindo dentro de nós a esperança. A esperança, estamos destruindo a fé, estamos destruindo o caminho do nosso self que deseja tanto encontrar com o divino. Porque nós estamos, mais uma vez, nos apegando à matéria e já estamos irritados nessa luta. Então a gente, de fato, assassina os sentimentos mais nobres, assassinamos a nossa vocação para o amor, assassinamos a nossa vocação para servir o próximo, porque entendemos que precisamos ter uma postura, que precisamos manter uma persona altiva para que o outro nos respeite. Então, diversos entendimentos equivocados fazem com que a gente termine destruindo dentro de nós esta centelha divina. Claro que ela não é definitivamente destruída, porque temos em nossa alma, em nosso espírito, tudo em semente, tudo em possibilidades. O que vai acontecer é que ela vai hibernar, mas não vai se manifestar. Então, ficamos novamente numa situação complexa e desagradável. Mas aí, como Deus não desiste, novamente nós demos as voltas, agora com uma doença mais grave, com uma situação em que não existe remédio na nossa estrutura social, onde a medicina vai nos dizer, não sei o que fazer, não tem cura, e alguns médicos até agora é só com Deus, porque a gente não pode fazer mais nada. Onde a situação é tão difícil, complicamos tanto a nossa vida financeira, que não temos mais nada, olhamos em volta, não há mais como tomar empréstimos, não há mais como pedir ajuda aos companheiros, aos parentes, enfim, estamos numa situação em que não há mais nenhuma solução. E aí é convocado dentro de nós qualquer experiência para que possamos tentar mais uma vez dizer sim a Deus. E aí vários aspectos nossos se multiplicam dentro de nós tentando atender esse pedido. E aí várias coisas se sucedem. Então a gente já não precisa nem mais, como está escrito na parábola, entender como chamamento divino. A gente precisa, então, entender como uma necessidade. Estamos doentes e não podemos ser curados com as experiências dessa vida, com o conhecimento desta encarnação. Então, eu não tenho outra situação senão recorrer a Deus. E a maioria de nós chega nos tempos espíritas, chega em todas as religiões por algum sofrimento, por alguma dor que não consegue dar solução, seja uma doença física, seja uma depressão, seja a perda, né, de alguém querido que nos desorienta. Como consolar um coração que perdeu alguém que ama? Não existe consolo na experiência pura e simples. A racionalidade não vai conseguir nos consolar, nos fazer ir adiante. Dizer para a gente, todo mundo morre um dia, não é suficiente. A gente precisa estar nutrido e alimentado pela esperança e principalmente pela certeza de que somos espíritos imortais. Então a gente não tem outra saída senão procurar exercitar a nossa função religiosa, senão procurar de alguma forma fazer este contato com o divino. E aí a gente começa a procurar algum espaço onde a gente possa treinar essa realidade espiritual. E aí somos naquele momento da parábola, aqueles que Deus diz, chame todos, não tem importância. Qual é o credo, não tem importância se não tem credo, convide todos para essa experiência. Então é isso que nosso self faz. Termina levando através de aspectos outros nossos para o nosso caminho de relacionamento com Deus. E aí vamos, dizemos sim, tá bom, nós vamos.
E quando chegamos neste momento deste encontro, nós percebemos que não estamos com a roupa nupcial. Porque o que seria essa roupa nupcial? Indicaria que eu estou preparado, ou seja, que eu não estou negociando apenas com a divindade, que eu não procurei a função religiosa, que eu não localizei o espaço religioso, espiritual, para ter em troca a minha saúde apenas, a minha felicidade e a minha abundância. Eu procurei também porque eu desejo conhecer e viver a espiritualidade. Então, quando a gente quer apenas ainda negociar, que é uma necessidade, que às vezes é o caminho necessário, nós não estamos prontos para o casamento. Nós estamos prontos até para ser atendidos, mas não temos a roupa nupcial, não estamos adequadamente preparados para esse verdadeiro encontro com o divino, porque este encontro vai transformar as nossas vidas, porque este encontro é importantíssimo na escala evolutiva, que é quando o indivíduo renasce de novo, numa mesma encarnação. É quando ele desperta para o entendimento de que é um espírito imortal e que a sua vida deve ser guiada por essa compreensão de sua imortalidade. Quando a gente compreende que as experiências na Terra, elas têm mais sentido, mais qualidade e elas são mais duradouras quando nós nos comportamos e quando nós vivemos não apenas como uma personalidade egóica, não apenas como uma pessoa que tem uma identidade meramente de uma encarnação, mas quando colocamos a nossa certeza de que somos espíritos imortais. Aí nós podemos ter a condição de realizar o casamento, mas não estamos prontos. Então, aqueles que não têm a veste nupcial está fora do reino dos céus, porque o convite para o casamento nos dará em troca o reino dos céus, que é uma nova condição espiritual, que é um novo patamar no processo evolutivo. Então, nós não estamos prontos. E por que nós não estamos prontos? Às vezes a gente até se aborrece com essa situação. Vai, frequenta, assiste doutrinária, né, faz tudo o que pode, e quando chega na hora H, não é escolhido. Muitos reclamam, por quê? E Jesus disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus. E ele dá a primeira dica, porque só entra no reino dos céus quem faz a minha vontade. Então, quando a gente chega nos espaços espirituais, a gente muitas vezes ainda está querendo realizar a nossa vontade, o nosso desejo. A gente quer que o nosso casamento dê certo. A gente quer que o nosso filho só tenha felicidade. A gente quer que a nossa vida seja abundante. Então é o nosso desejo pessoal. Só que o nosso desejo pessoal muitas vezes é um desejo apenas do ego, motivado por essa experiência aqui na carne. Muitas vezes eu desejo que meu filho seja um engenheiro, porque ser engenheiro me dá muito dinheiro nessa época. Hoje nem é, né? Hoje é mais o pessoal que trabalha com computador, essas programações. Então eu quero que ele seja, porque eu quero que ele tenha um destaque na sociedade. Eu não me pergunto qual a vocação do meu filho, o que realizaria ele, que trabalho faria com que ele se realizasse. E muito menos ainda, qual é a programação que este filho meu, que é um espírito encarnado, trouxe para o seu progresso espiritual. Então nós, na maioria das vezes, entramos nesses lugares querendo fazer a nossa vontade. Então não estamos aptos ainda a essa comunhão com o divino, porque não há comunhão quando não existe partilha da vontade. E nós sabemos disso na nossa vida concreta, embora tenhamos muita resistência em transpor a experiência concreta para a experiência espiritual. Porque quando nós trabalhamos e temos um chefe, nós realizamos a vontade do chefe. Porque se nós não realizarmos a vontade do chefe, nós seremos demitidos. Porque não é possível que eu empregue uma pessoa, pague o salário dela, diga a ela que ela deve fazer assim e ela faça diferente. Então, todos nós sabemos que temos que realizar a vontade. E embora tenhamos uma resistência enorme em fazer a vontade de Deus, em aceitar a vontade de Deus, nós estamos a vida inteira fazendo a vontade dos outros,
estamos fazendo a vontade do companheiro, estamos fazendo a vontade da companheira, estamos fazendo a vontade dos filhos, estamos fazendo a vontade dos professores, enfim, nós sempre temos algum mestre ao qual obedecemos. Mas quando chega na vez de Jesus, quando chega na vez de Deus, a gente resiste, a gente quer fazer a nossa vontade. Então, a gente precisa primeiro preparar esta nossa vontade para aliá-la à vontade divina, compreendendo que a vontade divina é sempre uma vontade mais ampla do que a nossa pequenez. Ele sempre tem um olhar mais completo. Nós vemos muito estreitamente, muito pequeno, o que nos fará felizes. Às vezes a gente acha que pode ser feliz com uma bobagem. Às vezes a gente se apaixona e diz, pronto, esta mulher ou este homem é a minha felicidade. E depois de algum tempo a gente descobre que não é, porque a felicidade quem constrói somos nós e nós mesmos. O outro existe para partilharmos com ele essa felicidade e não para jogar a responsabilidade de nossa felicidade sobre os ombros da criatura. Então a gente não está preparado ainda, a gente não teceu ainda o traje nupcial, porque o tecido do traje nupcial é a nossa alma. E nós vamos construindo com as nossas próprias mãos esse vestido, porque o vestido de noiva, ele vai precisar sempre de mãos para realizar. Ele vai precisar de costura, de linha, ele vai precisar de agulha. E nós encontramos representações de tudo isso dentro de nós. A única diferença é que no vestido de noiva concreto, nós podemos pagar alguém para fazer. Mas na espiritualidade tem que ser nós. Somos nós que temos a cada dia que construir essa vestimenta. O vestido para a mulher, a roupa para o homem. Cada um vai construir a sua vestimenta. A linha são os nossos esforços. A agulha é a nossa determinação. E os enfeites, as pérolas, o que a gente quiser acrescentar a essa alma, são as qualidades internas que nós vamos despertando, como a paciência, a solidariedade, a boa vontade, o amor, a fé. É assim que a gente enfeita uma alma e constrói uma roupa nupcial para se apresentar ao divino. E aí sim é possível essa comunhão. Mais adiante também, nós vamos ter, no mesmo capítulo, outra orientação a respeito desta roupa e desta dificuldade em encontrar o divino. Quando Jesus diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, que é até o título do capítulo. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E também aquele que tem muito, muito mais lhe será dado. E aquele que nada tem, até o que não tem, lhe será tirado. Então a gente de repente fica novamente confuso. Como uma pessoa pode não ter nada e esse nada ser retirado? E por que alguém que já tem abundância, muito, tanto, vai ter muito mais ainda? E a gente tem que entender que Jesus está falando para o espírito. Ele não está tratando da realidade concreta como a gente pensa. Então ele está falando do espírito. Então a gente pode entender assim, quem tem muito amor, é claro que vai cada vez mais aumentar sua capacidade de amar. Quem tem muita fé, vai testando a sua fé e construindo a sua fé ao longo do caminho. Quando ele terminar essa encarnação, ele tem muito mais fé dentro de si do que quando encarnou. Da mesma forma, quem não tem nada, nós todos temos em estado de latência as nossas qualidades espirituais, que Deus nos criou com ela e que o desafio da encarnação é desenvolvê-las. Mas nós não usamos. Aí nos é tirada. Como? Ora, se eu tenho um braço, nós nascemos com um corpo físico. Sabemos que temos que usar nossos braços, nossas pernas. Sabemos que temos que usar nossa memória, porque senão o que acontece? Ela fica prejudicada. Está aí a neurobiótica, se eu não me engano, fazendo exercícios para que a gente conserve por mais tempo a nossa memória. Se temos inteligência, precisamos utilizá-la. Porque se não utilizamos, o que acontece? Quando eu soltar esse braço ou resolver utilizar, ele não consegue mais funcionar. Porque não usamos. O que não usamos, perdemos. Se não usamos os nossos sentimentos, a gente vai se tornar pessoas frias, calculistas,
Quando chegar num determinado momento, a gente não sabe mais sentir. Se não nos deixamos, eventualmente, dominar por nossas emoções, se não somos capazes de chorar diante da necessidade do outro, da nossa própria necessidade, nossas lágrimas secam. Eu conheço uma pessoa que teve que fazer uma cirurgia na pálpebra porque as lágrimas estavam empedradas. Eu nem sabia que isso existia. Mas vejam que coisa. Então, se a gente não usa tudo o que recebemos, essas coisas ficam perdidas no sentido de que nos é tirada, porque não temos mais a possibilidade de usá-las. Mas elas permanecem em estado latente. Em outra vida, ou nessa vida, quando despertarmos novamente, poderemos fazer uso dessas qualidades, teremos acesso novamente a essas qualidades e poderemos desenvolvê-las. Mas, se não desenvolvemos, não temos mais. Então, é nesse sentido que Jesus diz que nos é tirado aquilo que não temos, porque não utilizamos. Então, naturalmente, nos é tirado. Uma outra orientação também que ele dá é sobre a porta estreita. Aí ele diz assim, não procure a porta larga da perdição, procure a porta estreita, porque só vai ser salvo quem entrar pela porta estreita. E a gente se pergunta novamente, que porta estreita e que porta larga é essa, né? A porta larga, está lá escrito também, é a porta da perdição, no sentido de que é a porta onde a gente só caminha através dos prazeres e das conquistas materiais. É perdição porque no momento em que o espírito esquece que é um espírito e caminha apenas para as coisas materiais, ele se perde. Ele se perde da sua conexão com o divino. Ele se perde do entendimento de que ele é um espírito. Ele se perde porque ele vai sentir necessidades inevitavelmente mais adiante que não poderão ser atendidas porque ele perdeu o tempo excessivo dedicando-se apenas às coisas materiais. Que a gente também tem que se dedicar às coisas materiais, mas não apenas às coisas materiais. Então esta é a porta larga. E qual é a porta estreita? Bom, a porta estreita não é necessariamente a ausência de prazer. Não é de jeito nenhum a falta de preocupação com o mundo material, porque o mundo material é a grande prova do espírito. Que seria de nós sem a encarnação? Que seria de nós sem a vida material, que é onde nós testamos a nossa habilidade, desenvolvemos nossa inteligência, desenvolvemos os nossos sentimentos. Então a matéria para nós é extremamente importante. Nós precisamos valorizar a matéria, mas sabendo que quem dá este valor não é a própria matéria, é o espírito, porque ele sempre estará acima, porque ele cria a matéria. Não é? Quando encarnamos, nós localizamos no espaço fluidos que nós organizamos pela nossa vontade e fazemos nosso corpo perispiritual. Então somos nós, os senhores, os que organizamos a experiência. Então, se somos nós que organizamos essa experiência, precisamos ter em mente sempre o nosso valor, a nossa qualidade. Então, a porta estreita é exatamente quando nós decidimos que não vamos mais projetar na vida ou no outro as nossas dificuldades e as nossas dores. Não vamos mais dizer, olha, eu estou sofrendo desse jeito porque este mundo é cruel. Eu não me dei bem na minha profissão, na minha vida, porque meus pais não souberam me criar. Eu sou assim porque a cultura em que eu vivo não me permite ser mais feliz. Eu estou assim hoje porque esta situação não me favoreceu, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. A gente vai ter que parar para avaliar que, sendo espíritos, somos nós que construímos essas experiências e construímos a presença de nossas famílias, das pessoas à nossa volta, porque precisamos dela. Precisamos daquela experiência com aquelas pessoas. Precisamos, às vezes, de determinadas restrições financeiras. Então, o primeiro passo para atravessar a porta estreita é tomar consciência de que a responsabilidade sobre minha vida me pertence. E que fui eu que construí tudo o que está à minha volta. Isso é um dado importante, que a gente só começa a atravessar esta porta quando percebe
que é isso. E a gente, no nosso cotidiano, também lembramos que fazemos isso, né? A gente se atrasa, acorda mais tarde, tudo começa a atrasar, e a gente tem que ir para o trabalho, e a gente entra em desespero. Aí, quando está na hora da porta para sair, a mulher chama e diz, é preciso fazer mercado amanhã, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente, foi por isso que eu me atrasei. Na hora que eu estava colocando a chave na porta, minha mulher me veio com uma história, ou é o filho. Então, a gente tem essa tendência a responsabilizar os outros. Ou foi o trânsito engarrafado, não é? Mas, na verdade, nós já acordamos atrasados. Nós já acordamos dentro de um limite muito pequeno para dar conta das coisas que a gente tinha que fazer. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade sobre nossas vidas. E quando a gente assume essa responsabilidade, nós entramos numa luta, mas uma luta interna. A gente não está mais brigando com o outro. A gente está começando uma briga interna, onde duas coisas diferentes se manifestam com igual intensidade. Tanto queremos a matéria excessivamente, como queremos o espírito, como queremos a nossa transformação, ser uma pessoa nova, diferente, mas descobrimos que ainda somos aquela pessoa antiga, que ainda sentimos raiva, e começamos um trabalho intenso dentro de nós, até que esse trabalho possa frutificar para além dos nossos preconceitos e nos aproximar de Deus. Até o momento em que a gente possa unir o que está separado, até que a gente possa chegar ao ponto em que chegamos compreendendo que Deus era um e compreender também que a matéria trabalhando com o espírito também pode ser um, porque a gente não sabe, na verdade, o ponto em que eles se encontram. No livro dos Espíritos, no livro de André Luiz, ele diz, o mentor dele diz, que na verdade a matéria e o espírito se encontram num ponto em que é difícil dizer onde começa a matéria e onde termina o espírito. Porque a matéria vai se espiritualizando. E quando ela chega na espiritualização máxima, ela já encontra o espiritual. Começando. E aí nesse ponto é difícil dizer. Então a nossa necessidade da matéria é grande. Nós não construímos nada se não tivermos a matéria. Nós precisamos tirar de dentro de nós aquelas sementes divinas e colocá-las em manifestação para compreendermos e para integrarmos. Então, nós precisamos da experiência na carne. E a carne deve ser vantagem para nós. Nós devemos agradecer essa oportunidade de materializar aquilo que dentro de nós está tão unido ainda com a criação que é impossível para nós perceber, compreender e trabalhar com elas. Então, nós precisamos do mundo material. Então, a gente começa a estabelecer dentro de nós um entendimento pessoal sobre a experiência de estar na carne. E encontramos, depois de alguma luta, a possibilidade de fazer essa conciliação. E essa conciliação já é em si uma representação da conciliação do homem com Deus. Porque, na verdade, enquanto a gente trabalha a conciliação dos nossos interesses materiais com os nossos interesses espirituais, nós estamos trabalhando matéria e espírito no nosso entendimento, para que possamos, nós, enquanto espíritos encarnados, então materializados, encontrar com o divino. Então, essa experiência é muito importante da porta estreita. Então, a gente deve escolher por que só quem vai para o reino dos céus é quem passa pela porta estreita. Porque só quem aceita a responsabilidade sobre sua vida e só quem se autodetermina a trabalhar para melhorar a si mesmo pode encontrar o reino dos céus. Porque a sua veste nupcial estará com o que é mais importante, a pureza das intenções, a vontade. Mesmo que a gente demore muito tempo, a gente não terá desistido da tarefa de construir esta veste nupcial, de preparar a nossa alma com as qualidades necessárias para encontrarmos o divino, de estabelecer a paciência, de estabelecer o amor, de estabelecer a fé e integrá-los. Porque muitas vezes nós falamos sobre tudo isso, nós até pregamos sobre tudo isso, né? Mas quando nós vamos ver a realidadezinha, a gente vê que ainda precisa exercitar. Porque a gente precisa repetir a experiência tantas vezes quantas sejam necessárias para que ela se torne automatizada em nossas vidas.
E na maioria dos casos, o que está automático é a nossa resposta mal criada, é a nossa desconfiança, é a nossa falta de fé, é a nossa dúvida, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nossa experiência com a ignorância é bem maior do que a nossa experiência com a luz. Então, nós precisamos construir essa experiência com a luz. E, finalmente, nós vamos entender também, como Jesus nos orienta, nos ensina e como os Espíritos explicam, que, na verdade, o que importa é a nossa obra. O que importa é o que nós construímos. Essa construção é a nossa alma, é a nossa veste nupcial, mas é também o que a gente consegue externar, porque o que a gente externa é aquilo que a gente já integrou. Então é preciso olhar em volta e verificar se a nossa evolução espiritual está incentivando também o outro a evoluir. Se nós estamos despertando nos seres que amamos e naqueles que nos são desconhecidos, o desejo de crescimento, o desejo de evolução. E isso é diferente totalmente de pregação. Tem gente que prega, é louvável, está fazendo a sua parte, mas nós não propomos a pregação. Nós propomos o exemplo de uma vida que se aproxima de Deus, para que o outro desperte para a necessidade de se aproximar de Deus. Isso não significa que nós estamos querendo de antemão ser perfeitos. Não significa que, como os hebreus, nós estamos construindo uma série de comportamentos para dizer, eu sou amoroso, eu tenho fé, eu tenho não sei o quê. Porque a gente pode até enganar o outro e enganar nós mesmos, mas não vamos enganar a nossa alma, nem vamos enganar a Deus. O que nós estamos propondo é assim, nos colocarmos na jornada evolutiva para a qual fomos convidados, com tudo o que temos, com as nossas dificuldades para serem resolvidas no caminho, com as nossas pobreza espiritual para ser enfeitada, recriada, encontrar novos elementos para nos levar para a riqueza, com as coisas que nós ainda não conseguimos desenvolver, mas vestidos da certeza de que desejamos de fato esse encontro com Deus e de que faremos os esforços necessários para construir este momento, para construir esse encontro, que estamos sinceramente envolvidos, que temos a pureza necessária das intenções, que não estamos nos enganando, fingindo que estamos num comportamento ou num envolvimento religioso, quando na verdade estamos querendo fazer a nossa vontade. Não nos iludindo, achando que naquele momento em que eu entro e que eu decido que posso acreditar em Deus, e que depois de anos em que eu esqueci que havia o divino em mim, eu vou de repente, somente porque me tornei religioso, ter uma vida maravilhosa, que Deus vai se estender aos meus pés dizendo, ó filho, tome tudo o que você tem direito. Não. Precisamos ter a consciência de que isso é uma construção, porque Deus nunca esteve longe de nós. Na verdade, Deus nunca precisou ser buscado, né? Jung diz, tem uma frase que ele colocou até na casa dele, convocado ou não, Deus está presente. Então, mesmo que a gente não se interesse, não queira, não aceite o chamado, Deus está presente. O que nós precisamos construir é o nosso desejo de chegar até Deus. E nesta construção desse desejo, construir também o melhor em nós, para que no momento do encontro nós estejamos preparados para usufruir deste casamento. E casamento, se a gente pegar a nossa concepção bem humana, a gente já vê que envolve muitas coisas, né? Quando a gente se casa, mesmo hoje em dia, em que o povo diz assim, não, eu caso, mas depois se não der certo eu descaso, eu me separo. Mesmo assim, no momento em que a gente se casa, estão envolvidos o amor e também está envolvido o compromisso. Então, ninguém se casa sem pelo menos saber que aquela criatura do outro lado lhe traz a esperança de que eu ofereça o melhor de mim, que é o meu amor. E também não se casa com o compromisso de realizar e de partilhar uma vida juntos. A partir daquele momento, queiramos ou não, estaremos dividindo a mesma casa. Estaremos dividindo os mesmos problemas, as mesmas dívidas, as mesmas riquezas, as mesmas alegrias.
Então, quando a gente propõe-se ao casamento com o nosso divino, com um casamento com o nosso self, com Deus interno dentro de nós, a gente tem que estar munido de um grande amor por esse encontro, de um grande amor por esse Deus. Temos que estar disponíveis a partilhar com esse divino a nossa vida. Temos que conceber a possibilidade de fazer a sua vontade, porque num casamento, aqui na nossa vida normal, a gente não é obrigado, às vezes, a fazer a vontade do outro, a gente faz pelo menos um rodízio. Mas, às vezes, por amor, a gente faz até feliz. Estou fazendo porque é a vontade de fulano. Então, temos que ter também esse desejo de fazer a vontade de Deus. E temos que assumir o compromisso de que é uma luta, interna, de que eu preciso ir tecendo a minha alma com o melhor de mim, para que eu possa realmente poder receber o Deus dentro de mim. Então essa, para mim, é uma das parábolas mais bonitas de Jesus, por mais que nos pareçam estranha, porque ela nos dá um roteiro, que se a gente se debruçar sobre esse roteiro e procurar segui-lo, vai nos orientar nos momentos de dificuldade. Então eu agradeço a todos, tenham um bom final de semana, também os amigos que nos assistem pela TV Harmonia.